Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de Web3. Eu vou te mostrar como você pode integrar o seu back-end Node.js com a blockchain utilizando o pacote Web3.js. Então se prepara aí, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse aulão aqui. Na descrição, vou colocar o transcript com o tutorial em texto e também os fontes para você. Combinado? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer para você poder integrar o seu back-end, qualquer que seja ele, tá? Eu vou fazer aqui com Node, mas funciona com outros back-ends também. É você ter, então, a sua carteira, né, uma carteira criada, e você ter acesso à chave privada da sua carteira. Como é que eu pego a chave privada da minha carteira, certo? Você vai aqui na sua carteira MetaMask, você vai nas reticências, certo? Você tem aqui detalhes da conta, beleza? Aqui em detalhes da conta, você tem o seu QR Code, né? Se você quiser passar para alguém, para a pessoa mandar saldo para você, o endereço da sua carteira, este endereço aqui é o público, certo? E aqui tem um botão exportar chave privada, beleza? Quando você clicar neste botão, eu não vou clicar para não fornecer acesso à minha carteira, mesmo ela sendo de testes, tá? Não forneça essa chave privada para ninguém, por favor. Quando você clicar neste botão, ele vai expor para você a chave privada da sua MetaMask. E com esta chave privada, tá, você consegue dar permissão de manipulação, né, de criação de transações, transferência, leitura de informações também, tanto de leitura quanto de escrita, na sua carteira MetaMask. Tá? Então, muito cuidado com o que vocês vão fazer com essa chave privada, em qual tipo de aplicação vocês vão colocar essa chave privada. Tá? No geral, a gente só deve colocar nossa chave privada em aplicações desenvolvidas pela gente ou que a gente confie plenamente, porque, sei lá, você tem acesso ao código-fonte da aplicação, uma coisa assim, a chave não sai da sua máquina, alguma coisa desse tipo, tá? Porque realmente, aplicações de terceiros, não é legal você colocar essa chave privada, porque se você fizer isso, infelizmente, né, acontece em muitos casos, regularmente alguém vem pedir ajuda a mim, porque colocou sua chave privada em alguma aplicação aleatória de internet, e aí essa aplicação tomou controle da sua carteira, e aí pode pegar os fundos e por aí vai. Tá? Então, muito cuidado com isso. No entanto, para você poder fazer uma integração via back-end, sim, é necessário ter acesso à chave privada da conta pela qual o back-end vai se conectar na blockchain. Tá? Isso pensando, gente, muito importante, isso pensando em operações de escrita. Tá? Para ler da blockchain, não é necessário, né, qualquer tipo de chave. A chave privada ela é utilizada para assinatura de transações. E as transações elas ocorrem quando você faz uma operação de escrita. Então, se você quiser ler uma informação da blockchain, você precisa sim ter uma carteira, que é seu nome de usuário na blockchain, mas você não precisa fornecer sua chave. Agora, se você vai escrever dados na blockchain, aí você precisa ter a chave privada, certo? Beleza. Então aqui eu falo do passo a passo e aí a gente começa a criação do nosso projeto. Então vamos lá, vamos criar um projeto Node aqui na máquina. A gente começar a nossa programação. Eu vou criar aqui no desktop, certo? Vou criar uma pasta, chamar aqui de MetaMask Node Web3. Vamos entrar aqui nessa pasta, MetaMask Node Web3. E para inicializar um projeto Node, npm init-y. Certo? Considerando que o Node já está instalado aí na máquina, isso aqui vai inicializar o projeto Node para a gente. Agora, para programar ele, eu vou utilizar o Visual Studio Code, você pode utilizar o editor que você quiser. Vou lá no desktop e vou abrir a pasta MetaMask Node Web3. E por enquanto tem só um package.json, que é o arquivo aí de configuração do nosso projeto. A gente vai ter a necessidade de fazer algumas configurações no nosso projeto para poder se comunicar com a blockchain, certo? Geralmente, em projetos Node, a gente faz as configurações através de um arquivo .env. Então, a gente cria um arquivo .env na raiz do projeto e dentro a gente coloca as nossas configurações. Então, por exemplo,
Private Key é uma configuração que eu vou precisar deste meu projeto. Então aqui você vai colocar sua chave privada. Tá? Eu não vou mostrar a minha aqui para vocês, porque mesmo sendo carteira de teste não é legal. Né? Então você vai pegar lá a sua chave privada na sua carteira MetaMask e vai jogar ela aqui. Não é a frase mnemônica, tá? É realmente a chave privada. Beleza? O que mais? Não é as 12 palavras, né? Essa aqui é a chave privada mesmo. Eu vou precisar também colocar aqui o endereço da sua carteira, certo? Então, colocar o endereço da carteira. Esse é o endereço público. Esse até eu posso mostrar o meu para vocês, não tem problema nenhum, que é este aqui, ó. Que fica aqui no topo da MetaMask, ó. Só clicar aqui no topo, você vai ter o endereço da carteira. O meu é esse aqui, não tem problema nenhum, esse aqui é um endereço público, né? Não tem problema nenhum vocês verem, mas vocês vão conseguir com esse endereço público é olhar o meu saldo, é olhar as transações que eu já fiz, me mandar fundos, né? É o máximo que vocês conseguem aí estar fazendo com essa informação aqui. E a terceira informação que a gente vai precisar é de um nó da blockchain. A blockchain, ela funciona de maneira descentralizada. O que eu quero dizer é isso? Não existe um servidor único e central que recebe todas as requisições. Não existe. Ou sequer um endereço único central. O que existem são pessoas ao redor do mundo, milhares delas, certo? Que colocam a sua máquina a trabalhar em prol da rede. Então, essas pessoas, que geralmente a gente chama de mineradores, né, ou de validadores, elas recebem as requisições, né, executam as requisições, devolvem os resultados, registram coisas na blockchain, fazem validações, enfim, ela faz o trabalho duro. Para que a gente consiga se conectar na blockchain, eu preciso ter o endereço de no mínimo uma dessas pessoas, de no mínimo uma dessas máquinas que estão trabalhando em prol da rede, o que a gente chama de nó da rede, ou node, né, em inglês. Quando você faz integração com a blockchain via front-end, geralmente a gente se conecta na extensão do navegador, certo? Na MetaMask que está no navegador. E aquela MetaMask, ela vem configurada com um nó da blockchain, certo? Ela já vem pré-configurada de fábrica com um. Se você estiver utilizando uma carteira no smartphone, esse seu app de carteira também está configurado com a URL de algum nó da blockchain, certo? Geralmente da empresa que desenvolveu a carteira. No caso da MetaMask, a empresa que desenvolve a carteira é a Consensys. E eles utilizam nós proprietários deles, essa é uma empresa que tem vários nós, e eles têm inclusive uma outra empresa no mesmo grupo, que é a Infura. Né? A Infura, ela é uma empresa que fornece serviços de blockchain na nuvem. Então, se você não quiser rodar um nó de blockchain na sua máquina, né, você pode estar utilizando como se fosse uma AWS, por exemplo, ou um Google Cloud Platform, ou um Microsoft Azure. Você pode estar contratando um nó da Infura ou dos seus concorrentes, e daí você vai ter um nó para chamar de seu, né, como se você fosse um validador da rede, certo? Para a gente poder conectar o nosso back-end na blockchain, eu preciso ter um endereço de um desses nós, certo? Você precisa ter um endereço aí para poder fazer a conexão, beleza? Eu não consigo aproveitar o endereço da carteira MetaMask porque ela fica lá no browser. E como eu quero fazer uma integração via back-end, via Node, eu não vou passar por dentro do browser, né? Então eu tenho que ter um acesso direto a um nó da blockchain. Existem vários provedores hoje no mercado, certo? Eu vou utilizar aqui com vocês a Infura. Vocês acessam aí infura.io, né, .io, mas existem vários concorrentes, tá? Só para citar alguns, além da Infura, no mercado existe a Moralis, a Alchemy, a QuickNode, a Anchor, certamente tem outras aí, mas aí eu me lembrei o nome agora, certo? E todas elas fornecem algum plano gratuito que vocês podem estar utilizando para desenvolvimento, para vocês terem acesso aí nós das redes, tá? Claro que existem diferenças entre elas, alguns desses provedores de nuvem, de blockchain em nuvem, eles fornecem APIs diferentes, alguns fornecem WebSockets, outros não, alguns fornecem mecanismos de consulta, né, de pesquisa na blockchain,
Alguns oferecem nós de blockchains diferentes. Então aqui eu vou me conectar na blockchain de teste da Ethereum, que é a Goerli. Tá? Mas se eu quisesse, por exemplo, me conectar na rede de teste da Binance, a Infura não fornece nós para a Binance. Daí eu tenho que utilizar um outro provedor, como por exemplo a QuickNode, que fornece, certo? Mas todas são muito parecidas. Tá? Para o que a gente vai utilizar aqui, todas são muito idênticas. Então o que você vai fazer? Você vai acessar infura.io, certo? Vai vir aqui em Get Started, né? E vai fazer o seu cadastro. Cadastro padrão de data center, né? Botar lá e-mail, senha, validar o seu e-mail, acho que tem que pegar o SMS também para validar o número de telefone, enfim, vocês vão fazer o passo a passo aí de cadastro, nada muito elaborado. Eu já tenho aqui cadastro nessa plataforma. O que eu tenho aqui? Esse aqui é o painel de administração da Infura. A gente não vai fazer nada avançado aqui, nada específico da Infura, tá? Você tem a parte aqui, eu já tenho criado já um nó, né? Mas você poderia vir, né, em criar um projeto Web3, certo? Aí você vai escolher, né, qual a rede que você quer utilizar e tudo mais. No caso aqui é a Web3 API mesmo. Você daria aqui um nome para o seu projeto. Eu não vou poder criar um segundo, porque o gratuito é só um que você pode criar, tá? Mas você vai dar um nome para o seu projeto. E assim que você terminar a criação, você vai ter acesso aqui, né? Aqui tem um dashboard do meu projeto. Eles mudaram aqui a interface. Deixa eu me achar aqui. Acho que é aqui, Manage Key. Isso. Você vai ter um dashboard do seu projeto. E ali no canto superior direito, eles andaram mudando a interface aqui, você vai em Manage Key, e aí ele vai te dar acesso, né, à sua URL, né, do seu nó de blockchain na nuvem, certo? Então aqui é uma conta de teste que eu tenho do plano gratuito, e aqui você escolhe, né, qual rede que você quer estar utilizando, certo? Para suas, né, para seus projetos, né, de desenvolvimento. Então tem aqui algumas redes. E aqui é a que eu quero, essa aqui, ó, Goerli, ó. Então aqui é Ethereum, Goerli. E aí você copia a sua URL da Goerli aqui. Perfeito? Se você for trabalhar com Polygon, eles têm também, com Arbitrum, Avalanche, Optimism, Palm, Near, Starknet, por aí vai, tá? E a Celo também. Mas a gente vai trabalhar aqui com Ethereum mesmo, só ao invés da mainnet da Ethereum, a Goerli, que é a de testes. Então eu vou copiar aqui a minha URL. E eu vou criar uma outra chave aqui no .env, que é Infura URL, e colar ela aqui. Perfeito? Então, através deste endereço, é importante que vocês tenham o endereço de vocês, certo? Porque esse plano gratuito ele é bem limitado, então se vocês ficarem utilizando o meu endereço, vai dar problema, uma hora vai bloquear, uma coisa assim, certo? Então é bom que vocês criem uma conta gratuita de vocês e só gerar o URL ali para vocês e utilizar. Show? Então a única coisa que eu não vou mostrar realmente para vocês é minha chave privada, que aí depois vocês pegam a de vocês e colocam aí no seu .env. Depois eu vou colocar a minha aqui. Beleza. Próximo passo. Configurei o .env. Para que minha aplicação consiga ler as configurações que eu coloquei nele, eu tenho que instalar o pacote da .env, que é o pacote que faz a leitura do .env e carrega as configurações para a memória. Então nós vamos rodar aqui um npm install.env. Estou aqui na pasta do projeto, certo? E além do .env, a gente vai fazer a integração com a blockchain utilizando o pacote Web3. Então você vai instalar também o pacote Web3. Vamos instalar. E para quem nunca ouviu falar, não conhece o pacote Web3, ele é o pacote mais antigo e mais popular para a criação de aplicações Web3. Né? Nós estamos falando aí de 280 mil downloads semanais aí do pacote. Realmente é um pacote muito popular, muito utilizado para esse tipo de aplicação. Né? Então ele é um pacote que permite aí a gente conversar com a carteira, a gente se conectar em nós da blockchain, a gente consultar saldo, enviar transações, executar, se comunicar, né, com smart contracts. Tudo isso é possível aí através do pacote Web3. Hoje no mercado existem dois pacotes mais utilizados para a criação de aplicações Web3, que é o pacote de mesmo nome, Web3, e o pacote Ethers. Certo? Também é muito utilizado, ó, reparem aqui,
quase 500 mil de downloads semanais. Né? O Web3 ele já foi o mais popular de todos, ele está perdendo o posto aí de lavada ultimamente para o pacote Ethers, certo? E aqui no canal vocês encontram também tutoriais em que eu usei este pacote aqui, certo? Estou trazendo o Web3 porque muito projeto, principalmente projetos mais antigos, utilizam o pacote Web3, então ele é muito demandado no mercado de trabalho, tá? Mas atualmente aqui o Ethers, como vocês podem ver, ele está sendo aí mais popular, beleza? Então instalou aqui minhas dependências. Agora nós vamos criar um arquivo index.js. Eu vou começar aqui no index carregando, né, o nosso .env. Só dar um require.env e chamar a função .config. Ele vai procurar um arquivo .env no seu projeto, vai carregar as variáveis de configuração para a memória e a gente vai ter acesso a elas chamando process.env.nome da variável. Beleza? É assim que funciona. Vamos lá. Eu quero fazer uma integração aqui via back-end. Isso que eu vou mostrar, vocês podem entender como sendo o back-end de uma aplicação de vocês, ou como sendo algum tipo de script de automação que vocês estão criando. Então, o que eu vou mostrar aqui, inclusive, pode servir como base para vocês criarem bots, por exemplo, que interajam com a blockchain, né, de forma automática, automatizada, né, para fazer daqui a pouco interação com exchanges descentralizadas, para fazer interação com protocolos DeFi, NFTs e por aí vai. Isso aqui eu vou mostrar é a base, tá? E na base, existem dois tipos de transações que a gente pode fazer. Ou você vai fazer uma transação de dois tipos de chamadas, né? Ou você vai fazer uma chamada de leitura, que a gente chama de call, ou você vai fazer uma chamada de escrita, que a gente chama de transaction, né? Ou de send transaction, ou alguma coisa do tipo. Tá? Eu vou dar um exemplo de cada uma aqui para vocês, e aí dentro desse exemplo vocês vão conseguir depois evoluir, né, para outros tipos de escritas, de leituras mais complexas, tá? Eu vou mostrar a base de tudo. Então eu vou mostrar para vocês a leitura mais simples de todas, que é a leitura de saldo, certo? Que é a consulta de saldo. Como é que a gente faz uma consulta de saldo? Carreguei aqui as minhas configurações, perfeito? Agora eu vou carregar a biblioteca que a gente vai usar para se conectar na blockchain. A gente carrega aqui uma const web3, recebe um require do pacote web3, certo? E esse web3 aqui eu coloquei com W maiúsculo porque ele é uma classe. A partir dele, eu vou inicializar uma conexão com a blockchain. Então vamos declarar aqui um outro objeto web3, mas com W minúsculo. Aí é um objeto. Ele vai ser um new web3. Perfeito? A classe web3, quem não sabe o que é uma classe, tem tutorial lá no blog ensinando. Tá? Basicamente, ela é um padrão para criação de objetos. A classe web3, ela espera por parâmetro, né, ou um objeto de carteira, que é o que a gente utiliza quando faz aplicações web3 no front-end, certo? Aí você tem a carteira injetada no browser, você passa o objeto para cá. Mas quando eu estou no back-end, eu posso passar para o construtor da classe web3 a URL do nó da blockchain que eu quero me conectar. E essa URL, eu tenho ela configurada aqui no .env, né? É esse inferior URL aqui, ó. Eu vou chamar process.env.inferior.url e passar aí para o nosso, né, nossa classe web3 que está inicializando nosso objeto web3. Perfeito? Então, assim que eu inicializo o pacote web3 no back-end, certo? No Node.js. Próximo passo. Agora eu tenho um objeto inicializado. Eu posso estar utilizando ele para fazer as minhas operações. Vou criar aqui uma função, uma async function, que vai ser a nossa getBalance. Então, balance, para quem não sabe, né, é saldo em inglês. Né? Então, é uma função aqui que vai retornar para a gente o saldo de uma carteira. Posso passar aqui uma wallet, um endereço, ele vai tornar o saldo da carteira para a gente. Então, eu vou ter aqui dentro um const balance, recebe um await. As chamadas à blockchain, elas são assíncronas. Então, eu estou utilizando aqui a função como async. E antes da chamada, eu utilizo await para que ele só execute a linha de baixo, né? Quando ele terminar a execução da linha de cima. E aqui a gente chama web3
eth.getBalance e passa o endereço qual carteira a gente quer saber o saldo, certo? Então, o objeto Web3, uma vez conectado na blockchain, ele tem uma propriedade ETH que expõe as funções do protocolo Ethereum. A Ethereum, né, é o nome de um protocolo de blockchain, é um padrão de blockchain, certo? E a propriedade ETH guarda as funções para se comunicar com este padrão. Então eu vou estar mandando um comando, uma call getBalance, para este endereço aqui de nó da blockchain, que eu usei na inicialização. E aí o parâmetro que ele espera é qual a carteira que eu quero saber o saldo. Lembrando que na blockchain Ethereum os dados são públicos, então eu posso saber o saldo de qualquer carteira que eu tiver no endereço. Né? E ele vai me retornar aqui esse saldo. E eu vou jogar no console de qualquer jeito. Perfeito? Aí eu só vou chamar aqui um getBalance. E era isso. Para fazer essa etapa aqui, você não precisa de chave privada, você não precisa ter carteira criada, porque como a blockchain, né, ela é pública, certo? E eu peguei aqui um endereço de um nó existente, né? E eu estou fazendo apenas uma operação de leitura, eu não preciso me identificar, eu não preciso ter uma conta, certo? Eu só preciso ter realmente o endereço do nó e mandar o comando para ele. Perfeito? Então, para esse caso aqui, eu não preciso de nenhum setup além do próprio setup aí do nó do nosso provedor. Inclusive, alguns provedores, eles fornecem nós de teste para vocês, tá? A Binance é um. A Binance, ela fornece um nó da rede BSC, que é a rede dela, de teste. Ela passa o URL para você, não precisa fazer cadastro nenhum. Aqui eu fiz o cadastro porque a Ethereum, né, não tem esses nós públicos na rede de teste, assim, para qualquer um sair utilizando. Então a gente utiliza esses provedores de nuvem, né, de blockchain em nuvem. Beleza? Então, beleza. Então vamos executar aqui a nossa aplicação. Node index. Um erro aqui. Ah, sim, porque eu não passei o endereço da carteira, né? Olha o erro que me deu. O endereço fornecido é inválido. Claro, o nosso getBalance, ele espera um endereço de carteira, não passei nada. Então vou copiar aqui o endereço da minha própria carteira aqui, ó. Esse aqui. E vou passar ele como string aqui para o getBalance. Perfeito? De novo. Ó, veio aqui o saldo para gente. Tá? Tá aqui o meu saldo aqui embaixo. Mas, Luiz, é um número muito grande esse número que veio ali, né? Aqui na carteira está mostrando 3.1534. Aqui veio um número que eu não sei nem pronunciar. Olha o tamanho desse número aqui. Número muito grande. Por que isso? Porque todos os dados financeiros na blockchain, eles são armazenados na menor fração da moeda. No caso aqui, na blockchain Ethereum, a moeda padrão é o Ether, né, o ETH. E a menor fração dele é o Wei. O Wei, ele é um número com 18 casas decimais, certo? Então, esse número aqui é a minha quantidade de Wei que eu tenho na carteira. Se eu quiser exibir em Ether, eu tenho que fazer a conversão, tá? Para fazer a conversão é bem simples, porque a biblioteca Web3 ela nos fornece alguns utilitários de conversão. Então, eu posso usar aqui, ó, web3.utils.fromWei. Aí ele converte do Wei para Ether. Perfeito? Aí se eu salvar aqui, vai de novo. Ó, vai dar um número mais próximo que está lá na carteira. Ó. Daqui deu 3.1533. Aqui na carteira ele está arredondando, né? A quarta casa decimal ele arredondou, daí ficou 3.1534. Mas o meu saldo realmente é este aqui, que veio como resultado da execução do nosso programa. Perfeito? Então, executar uma leitura na blockchain é tão simples quanto o que eu mostrei aqui. Beleza? Você vai pegar, vai enviar o comando da função da blockchain que você quer invocar, né, passar os parâmetros que ela exigir, e aí existe documentação para todos os comandos, certo? Isso vai te dar um resultado, e aí você pode, se precisar, fazer alguma conversão, algum tratamento do resultado e exibir para o usuário. Beleza? Então, a base das leituras
com uma biblioteca Web3 em aplicações Node.js é essa aqui, beleza? O próximo passo é eu mostrar como você pode fazer uma escrita. E aí, para fazer a escrita é mais complexo. Por quê? Porque toda escrita na blockchain, ela exige que você pague pelos custos daquela escrita. Leitura na blockchain é de graça. Escrita na blockchain é paga. E o pagamento ele é proporcional ao esforço computacional que você vai consumir do minerador. Né? Porque para registrar aquele seu dado, executar aquele seu código na blockchain, existe uma máquina que vai fazer esse processamento acontecer, certo? E essa máquina, ela é paga com as taxas de transação. E aí, para fazer essa transação, né, você tem que montar a sua operação de escrita que você quer fazer, certo? Aí você tem que assinar digitalmente essa sua operação de escrita. Aí vai ser necessário a carteira com a chave privada, perfeito? Certo? E pagar as taxas de transação. Você completando esses requisitos todos, né, e a sua transação sendo válida, né, o minerador que receber ela vai validar essa transação, vai atualizar o nó da blockchain dele e vai propagar a atualização para o restante dos nós da blockchain. E daí, um a um, os nós vão validando a transação e vão propagando para os demais nós que eles conhecem, até que o dado que você escreveu, né, a transação que você fez, esteja propagada para 100% da rede. Então, basicamente, é assim que funciona o processo de escrita na blockchain, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que vocês fazem isso via Node.js. As operações de escrita, existem várias operações possíveis, certo? No entanto, a mais comum e a que serve de base para todas as demais operações é a operação de transferência, né? Porque, essencialmente, né, o uso mais comum, mais popular da blockchain é o pagamento, né, a transferência, né, entre carteiras. Não é o único, está muito longe disso, né? Hoje em dia tem muitas utilizações diferentes da blockchain do que apenas realizar pagamentos, né? Mas ainda o maior mercado está ligado a finanças, né? A finanças descentralizadas, ou DeFi. Então vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer uma transferência, certo? Na blockchain, né? Utilizando aí o Node.js em conjunto com o pacote Web3. Então nós vamos criar uma nova função. Vou chamar aqui de transfer, certo? Você tem que ter um to, que é a sua carteira de destino, né, quem vai receber os fundos, certo? Você tem que ter um value, que é a quantia que vai ser transferida, perfeito? E aí você tem que montar a transação de transferência. Para montar a transação de transferência, nós vamos precisar de algumas informações. Então, vou declarar aqui um const transaction, certo? A primeira informação que eu vou precisar é o to, que é quem vai receber os fundos. A segunda informação que eu vou precisar é o value, que é a quantia de fundos que eu vou transferir. Lembrando que se eu estou numa rede Ethereum, uma transação de transferência padrão é de Ether, é de ETH de uma pessoa para outra. Tá? Em outras redes a moeda muda. Na rede da Binance o padrão é BNB, na rede do Bitcoin o padrão é BTC e por aí vai. Tá? Tem um outro vídeo até aqui no canal que eu ensino a transferir, se não me engano, outras moedas que não é padrão da rede. Beleza? Mas aqui a gente vai transferir a padrão da rede mesmo, que é o ETH. Então, segundo parâmetro, o value. Terceiro parâmetro é o gas. Tá? O gas é a taxa de transação, certo? Aqui, para transferências, o valor que a gente informa é 21 mil, certo? Para transferências, a taxa de gas a ser paga é 21 mil. Outros tipos de transação podem exigir taxas de gas diferentes e tem toda uma explicação de questão de taxa de gas e tudo mais, tá? Mas aqui para transferências é um tipo bem padrão de transação, a gente utiliza aí 21 mil. E a quarta e última operação, propriedade, desculpem, é o nonce. O que é o nonce? O nonce, ele é como se fosse o ID incremental da minha transação. Sabe quando você cria um banco de dados
e você coloca uma coluna ID, que começa em 1 no primeiro registro, segundo registro vira 2, terceiro é 3, assim por diante. O nonce é a mesma ideia. Ele serve para identificar unicamente cada transação da sua carteira, certo? Para evitar principalmente aí alguns tipos de ataques, né, de alguém tentar repetir uma transação, coisa do tipo, tá? Para a gente ter um nonce incremental, vamos dizer assim, a sugestão que eu dou é você pegar esse nonce contando quantas transações você já fez, certo? Então, se você já fez 10 transações, né, a sua transação inicial era 0, depois a 1, depois a 2, a 3, né? Assim por diante, você sempre vai ter um ID incremental da sua transação. Então aqui eu vou pegar o nonce a partir da blockchain. Eu vou lá na blockchain, vou consultar quantas transações eu já fiz com essa carteira, e aí eu vou descobrir o meu nonce. Como é que eu consulto isso? web3.eth.get_transaction_count. Essa função aqui ela me retorna a quantidade de transações que um determinado endereço já fez. E o endereço é o meu, da minha carteira. Ela está hoje salva no .env com o nome de wallet_address. Então eu vou pegar ela aqui das nossas configurações lá do .env. E o segundo parâmetro é a partir de qual bloco da blockchain eu quero considerar a minha contagem de transações. Eu vou colocar aqui latest, que ele vai pegar do último bloco. É a informação mais recente, mais atualizada. É isso porque a blockchain ela permite que você consulte qualquer bloco. Né? A blockchain ela é totalmente transparente, perfeitamente auditável. Então você consegue ir em qualquer momento do tempo e ver como é que ela estava naquele momento, como é que estavam as informações dela. Então isso aqui vai me retornar a quantidade de transações que eu tenho, consequentemente, um nonce, né? Um número maior do que o anterior da última transação. Então a primeira transação vai ser a de nonce 0, depois nonce 1, 2, 3 e assim por diante. Próximo passo, tá? Eu tenho que assinar digitalmente essa transação utilizando a minha chave privada. A chave privada, no conceito de carteira de criptomoeda, ela é usada para assinar digitalmente as suas transações. O que prova que é você mesmo que autorizou aquela transferência. Aí quando chega lá na blockchain, né, o validador ou o minerador da blockchain, ele vai, né, executar uma operação matemática que vai dizer se você usou a chave correta ou não. Né, se você, de fato, era você que quis fazer aquela transação. Então, como é que a gente assina essa transação digitalmente? Eu vou ter aqui um outro objeto que é um signedTX, que é uma... TX é a abreviatura de transaction que a gente utiliza no mundo blockchain. Tá? Então, eu tenho uma signedTX, que é uma transação assinada. Ela vai receber um await de web3.eth.accounts.signedTransaction, certo? Aí eu passo o nosso objeto de transação e passo a nossa chave privada, process.env.private_key. Beleza? Com isso aqui, vai pegar este objeto aqui de cima e assinar ele digitalmente utilizando esta chave aqui. O resultado vai ser uma transação assinada digitalmente, que aí sim ela está pronta para ser enviada para a blockchain. Esse processo que eu estou fazendo é exatamente o mesmo processo que uma carteira de criptomoedas faz quando você vai fazer uma transação. A MetaMask ela faz exatamente isso aqui. Só que você não fica sabendo, você clica num botão lá e a magia acontece, certo? Mas se vocês vierem a fazer no futuro um software, um aplicativo de carteira cripto, é isso que vocês vão ter que fazer. Né? Vão ter que implementar uma função de consultar saldo, implementar uma função de fazer transferência de valores, é isso que uma carteira faz. Beleza? Então agora eu vou ter um recibo de transação, vai ser o resultado da chamada de web3.eth.accounts. Opa, aqui não precisa de accounts. .send signed transaction. E aí eu passo o nosso signedTX .raw transaction.
É uma propriedade que o SignETX aqui, esse objeto tem, me traz os bytecodes da transação, né, para ser enviado para a blockchain. Na blockchain tudo é byte para cima e para baixo, né? A gente usa esses objetos aqui só com as bibliotecas, beleza? Isso aqui me retorna, então, um recibo de transação. E aí esse recibo eu posso pegar a propriedade transaction hash dele, que é o identificador único da transação depois dela ter sido aceita pela blockchain. E aí com esse identificador eu consigo estar consultando se minha transação deu tudo certo com ela. Certo? Então, beleza. Isso aqui é o código para você fazer uma transferência. Se você for fazer algum outro tipo de escrita na blockchain que não seja uma transferência, o que vai mudar, né, basicamente são os parâmetros aqui. Outras operações escritas têm parâmetros diferentes, certo? Mas o processo de assinar uma transação, enviar, etc., é o mesmo. Vou chamar aqui a nossa função de transfer. E eu vou transferir, eu tenho mais de uma carteira aqui no meu navegador. Eu tenho essa account, na verdade, mais de uma conta na mesma carteira, né? Tem essa account 1, e eu tenho essa account 2 aqui, ó. Reparem que essa account 2 tem só 0.04 ETH, certo? Então, vou copiar ela aqui, e eu vou transferir para ela. Vou transferir da conta 1 para a conta 2. Depois, o segundo parâmetro é o valor. O valor, ele é em Wei. Wei é a menor fração, né, do ETH, do Ether. Certo? Eu sempre transfiro na menor fração. Se você não souber o número na menor fração, você pode utilizar as funções utilitárias da Web3. Ela tem um parse iter, se não me engano. Ou two-way. Acho que tem um two-way. É um two-way, ó. Você passa o valor em ETH e ela converte para Wei. Então, se eu quiser passar 0.01, você diz aqui que ele está em Ether e ele vai converter isso para Wei para você. Ou você pode usar as ferramentas online que tem, né, que fazem as conversões, tem uns sitezinhos de conversão de ETH para Wei, Wei para ETH, etc. Você pode estar utilizando também, certo? Mas geralmente o pessoal na programação faz essas conversões utilizando as funções utilitárias, beleza? Se você souber o número em Wei mesmo, você pode colocar aqui, vai ser um 1 seguido de um monte de 0, alguma coisa assim, também funciona, tá? E muito importante, você tem que passar como string, certo? O valor tem que passar como string, não pode ser aí o ponto flutuante do JavaScript. Então, beleza. Eu tenho aqui uma carteira com 0.04. Depois da minha transferência, ela tem que ficar com 0.05, correto? E a minha conta 1 tem que ficar com 0.01 a menos, mais taxas de transação. Então, vamos executar. Se eu programei tudo correto, nossa transferência aí vai funcionar. Demora aí de 15 a 30 segundos para uma transação na blockchain funcionar de fato, né, ser registrada. Ó, funcionou a princípio, tá? Não deu erro. Tá aqui um hash que é para ser o meu recibo de transação. Como eu estou na rede Goerli, eu vou utilizar o site goerli.etherscan.io, né, que é o explorador de blocos da rede Goerli. Eu venho aqui, colo o hash da minha transação, ele vai dizer o que aconteceu com a minha transação. Ela está sendo indexada ainda. Então ela já foi aceita, mas está sendo ainda indexada. Então tem algumas informações aqui, como o bloco em que ela vai ser incluída. Ó, já terminou a indexação. O bloco ela vai ser incluída, já foi confirmada, né, por 3 nós da rede, certo? A gente costuma dizer que a partir do 6º a operação daí é irreversível, né? Por enquanto já foi confirmada por 3 nós da rede. O timestamp da minha transação, quem enviou a transferência, para quem foi enviada a transferência, o valor que foi transferido, 0.01 Ether, taxa de transação, então foi pago aqui esse valor que deve estar bem pequeno para vocês. Possivelmente vocês não devem estar enxergando muito bem. Deixa eu dar um zoom aqui. Foi paga essa taxa de rede aqui para o minerador, certo? Aqui o preço do gas no momento, né? Quanto que estava custando. As taxas de rede ela tem uma unidade de medida própria, que é gas, né? Aqui quanto que estava custando um gas no momento. E aqui é quanto que eu paguei em Ether proporcionalmente a esse valor aqui. Beleza?
Então já temos aí 7 confirmações de bloco, já está, né, irreversível agora, a partir da sexta confirmação a gente costuma dizer que já está irreversível a minha transação, tá bom? E se eu olhar aqui na minha carteira, 0.05, né, Goerli ETH na minha carteira na conta 2. Se eu olhar aqui a conta 1, né, ela vai estar, ela estava com 3.1534, né? Está com 3.1434. Ela perdeu aí 0.01 na transferência, mais umas taxas de rede, que são nas casas decimais mais à direita, né? Não surtiu muita diferença aqui a taxa de transação, porque foi bem pouquinho. Show? Se eu quiser ainda dar uma auditada na carteira, né? Eu posso vir aqui no meu From e lá eu vou ver a última transação que eu fiz. Ó. Tá aqui a última transação que eu fiz. E se eu quiser auditar a carteira que recebeu, eu posso acessar a carteira que recebeu também e ver as transações que ela recebeu. Ó. Essa aqui foi a última que ela recebeu, uma transação de entrada de fundos. Beleza? Então, com isso, né, eu encerro, né, a segunda operação mais comum que vocês têm que fazer de integração com a blockchain, que são as operações de escrita. Né? Então, ou você vai estar fazendo operações de leitura na blockchain, que não exigem conta, carteira, taxa, nada, só exige você conhecer algum nó para se comunicar com ele, ou você vai estar fazendo operações de escrita na blockchain, né? Que aí sim exige que você tenha uma carteira com chave privada, com saldo nela para pagar as transações, certo? E aí você chama, né, o comando da blockchain de enviar a transação, monta a transação e etc. Beleza? A base de integração, né, com a blockchain em Node.js é essa aqui. E aí, gostou do aulão de Node com Web3.js? Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Na sequência também vou te recomendar alguns vídeos adicionais que você também encontra essas recomendações na descrição aqui desse vídeo. Tem muito material aqui no canal se você quiser aprender programação para Web3, blockchain e etc. Combinado? Então um abraço e até a próxima. Valeu!